gente! Quarta-feira, E aí? chegando. Tudo bom, Vivi? Tudo ótimo, e você? Tô ótimo. Eu tô parecendo uma bola, não tô? Você tá bem assim, redondinha, né? Tô redondinha. Eu tô rindo, gente, sabe por quê? Porque antes de entrar do ar, ele ficou o tempo inteiro assim, você tá bem, você tá uma bola. Tava mesmo. Você tá com calor? Não sei. Sabe o que é? Eu vou contar pra vocês. Conta também. Tô queimado. Me Como? queimado. Como foi isso? Como é que foi isso? A figurinista foi passar em A você? figurinista foi passar um negócio de passar roupa assim, aí deu problema aqui. Mas eu vou ensinar pra ela assim, ó, minha filha, você tem que empreender em casa, fazer umas coisas assim, sabe? Pra você poder passar um negócio que não queime as pessoas, não é não? Exato. A gente vai ter esse assunto hoje no programa? Vamos Vivi? ter sim, esse assunto vai ser bombástico, vai ser muito legal, principalmente pra você, dona de casa, que às vezes tá em casa e fala assim, puxa vida, eu não aguento mais pegar. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. É Vou só varrendo, isso. vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. É aquele momento que você só fica em função do seu trabalho doméstico em casa e aí ninguém valoriza. Então, aquele momento de chegar, falar assim, basta. Chega. Acabou. Cris Araripe vem aqui daqui a pouquinho. Já vai dar bater um cada papo com a dica. gente sobre isso. Maravilhoso. Você sabe que tem problema assim, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou perguntar pra ele. Eu não gosto de andar muito de salto alto, na verdade, sabe? Eu gosto de andar muito de chinelinho. Meu dia a dia é chinelinho e tal. Pessoas altas gostam de É, andar de como eu, rasteirinha, sabe? como eu, assim, com meu 1,52 m. Mas como eu faço programa, quer dizer, eu faço programa de TV, Claro. aí eu geralmente tenho que botar um salto alto. Eu quero saber com ele se realmente o salto alto ou levantar muito peso na academia vai provocar minhas varizes. Gente, porque eu tô cheia de vasinha na perna. Tá uma coisa Eita. horrorosa. Também não sei se é Vamos falar sobre idade, isso né? também, Também, né? Eu sou velhinha já também, né? Eu acho. É você que tá falando, eu tô apenas concordando. Imagina, você não é velha, você tem um pouco mais de idade. Bom, pra começar, a gente vem com aqueles assuntos da vida alheia, porque afinal de contas a vida do outro é mais interessante do que a Gente, nossa. mas você tá tão bonito. Rodrigo. Che, que é isso? Mas hoje, Hashtag protesto. não, Rodrigo. Por quê? nós estamos sendo queimados nessa emissora. Por quê? Todo mundo. Você tá queimado também Mas hoje? você sabe, Fotinho você da sabe que eu já, figurinista. você sabe que eu já comecei queimando a nossa figurinista. É, que maravilha. Todos queimados. Você sabe que você tá lindo de branco? Ornou com você, menina. Você tá Ornou, tão bonitinho. ornou. Gostei do sapatinho. Quer parar de me puxar? Eu já vou pro outro lado. Não fica me irritando. É assim que ele faz. Ele fica me Imagina, dando fez cutucão. assim, ó, um toquezinho. Aí ele vai me dando cutucão. Ele fala assim, vem pra cá, Como vem é pra que é? cá. O toquezinho. Um toque. Só no dedinho. Só... E aí, Rodrigo? Oi, querido. Tudo bem? bem, querido? Dormiram bem? Muito bem. Acordei bem, nem peguei trânsito pra chegar aqui, foi ótimo. Maravilhoso. tranquilo. Tudo ótimo. Chegamos assim, não deu nem tempo de almoçar, mas estamos no ar. Melhor impossível. Daqui a pouquinho a gente almoça. Muito boa tarde pra você de casa. Vamos fofocar, vamos falar da vida dos famosos. Eu começo falando de Leandro Hassum. O assunto Que emagreceu a lindo. beça, né? Meu vizinho de Orlando. Teu vizinho de Orlando. Olha, não sou eu que tô falando. É. Tá? Você vai falar. Ela falou que é vizinha do Kaká, Não, não, É. não, do não. Hassum. Não. Depois vai Olha. sequestrada, aí eu fico aqui sozinho, né? Cacá mora no top. Rassum mora no top. Vivizinha tem uma casa ali, mediana. É de acordo com a altura. Sei. Sei. Leandro Hassum fica tiririca da vida. Por quê? Quando dizem que a mulher dele, na verdade, parece ser filha dele. De tão jovem que ela parece. Olha a foto dela ali. Ah, mas ela tá bem, né? mesmo, Tá né? Bem. É. Maravilhosa, Aham. né? Bem. Aí ele falou que ele fica pé da vida porque as pessoas falam, ah, é sua filha. Não, é minha mulher, cara. Fazer o quê, né, querido? Então. Mas ela é bem mais jovem que ele mesmo? Ela é mais jovem que ele mesmo? Ela tem 40 anos. O Rassum tá com É, ele tem o quê? Ai, ele já deve estar com quase 50, né? Eu acho. É, Dá eu uma acho que diferença, ele né? envelheceu mais. Todo mundo fala a verdade, né? Você não acha que ele ficou mais envelhecido depois que emagreceu? É porque o a rosto, pele, né, fica- A pele, não é que ele... Não, eu adorei. Eu tô achando Claro, ele bom. ótimo. Muito pelo contrário. Tá muito bem, com saúde. Já encontrei com ele andando de bicicleta ali numa pracinha. Tá muito bem mesmo. Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ele tá mais magro. Então, assim, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando você vai fazer até uma dieta. Você não ficar muito... Com a nossa idade, não pode ficar tão... É inevitável ter sobra de pele, tudo isso. É, e né? no caso dele, ele era bem gordinho, né? Aham. Então a sobra de pele é maior, né? Agora tem uma coisa de bom nisso, né? A gente vê que ele tá bem feliz, porque ele começou a postar muitas fotos. Tá felicíssimo. Né? Tá Claro. felicíssimo. Eu acho que isso é o que importa. Rico, morando em Com Orlando. uma esposa de 40 anos. Sim, não corre o risco de levar uma bala perdida. Tem que estar feliz. Não garantiria isso não, mas tudo bem. Next! Mexe que te fala. Menino, vamos falar de Grazi Massafera? Vamos, Adoro querida. essa menina. Ela é Linda, olha lá. linda, né? Nossa.
Nossa. E vem se mostrando boa atriz, né? Tem mesmo. Essa correu atrás do prejuízo, estudou, se esforçou. Dedicada. Bom exemplo, Dedicada. É verdade. né? Porque a gente tem um preconceito, né, de como a pessoa começa uma carreira. Ela Sim, começou por sim. um reality show, mas o que muita gente não sabe, que eu me lembro muito bem que ela ia entrar na novela, no meio da novela, uma novela do Manuel Carlos. Mas o início da novela, ela já ia para o estúdio, ficava o dia inteiro acompanhando as gravações e vendo as marcas, vendo o diretor posicionar ator, e assim ela foi aprendendo. Muita vontade de fazer uma carreira. É como o Cauã Raymond, né? Por acaso fala em Graça, a gente pensa no Cauã, mas assim, ele começou pela Malhação e as pessoas falavam tão mal do Cauã quando começou. Hoje é um ator disputado. Maravilhoso. Né? Um ator que você quer escalar e não pode ter o Cauã porque ele já está com 5 compromissos para 5 anos para frente. Sim, enfim, ela é maravilhosa. Ela estava contando que a filhinha dela perguntou pra ela como se conquista os garotos. Mas quantos Imagina, anos tem essa menina? Isso eu ia perguntar agora. ela tem 5 anos, se eu não me engano, Sofia. Nossa, muito novinha. Perguntou, mamãe, como se conquista os garotos? Aí ela falou que ficou desconcertada. Aí ela pensou, meu Deus, o que é que eu vou responder pra essa menina? Aí ela ficou pensando, ela falou, filha, eles gostam de brincar. É, Brincar. porque nessa idade, o né? quê, né? Nessa idade. É verdade. Rodrigo. Next, Cristina. No caso, não são nem meio de 40, Rodrigo. Vamos lá. Vai, Next, Next. Cristina. Isis Valverde nos presenteou com essa imagem linda do filhinho dela, É mesmo, fazendo né? carinho no pai. que bonitinho. Que gracinha. Mas ela resolveu mostrar, então, a criança, porque estava escondendo, Botava né? sempre um bonequinho no rosto, cobrindo o rosto, não deixava ver, né? Sim, agora a gente não dá pra entender o que passa na cabeça do ser humano, né? Primeiro a pessoa faz todo um escarcéu que não quer mostrar, preserva, esconde. E quanto mais esconde, mais aguça a curiosidade das Aí chega um pessoas. dia todo mundo comendo. Aí chega um dia, a pessoa vai lá e começa a mostrar até demais. Será que é bom isso? De repente é bom esconder pra Vou depois dizer virar... que quando a Helena nasceu, a gente mostrou pra todo mundo. Eu vi. Eu sei. A gente mostra mesmo. O meu Instagram não é mais Vivi Romanelli. Meu Instagram agora é Helena. Né? Só maravilha. posta. Falar nisso, @ Vivi Romanelli, Teve algum tiver fazendo programa, nada, pode desde me o dia seguir. que a gente estreou, que a gente não falou de Não, Rodrigo, daqui a pouco conta mais pra gente? Conto, claro que eu conto. Tem aquela fofoca legal? Tem. Maior do que aquele. Olha! Gente, já volta aí. Do narigudo? Tem. Ela é linda, sorridente. Tudo bem? Obrigada, Tudo bom, Cris. Tudo Você bem? tá aqui, Quanto tempo, viu? né? Que delícia. Pois é. A gente acaba se encontrando, né? Não é? A vida é assim. É mesmo. Agora, engraçado, vou te contar uma história. Ih, Cara, é, já nunca mais. sabe? Não? Não, sabe. E eu tava lá na maquiagem e ela falou assim, Vivi, eu te conheço há muito tempo. Eu falei, ai meu Deus, que medo. Você sabe quando a gente se encontrou? Conta pra ele. Olha só a Olha só que história. bacana isso. Eu devia ter, sei lá, meus 16, 17 anos Tudo de bem, isso é idade. coisa da idade que eu vou contar, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, faz Ou parte. seja, mais de 20 anos atrás, né? Isso. Aí, meu primeiro trabalho, assim, tava na faculdade, primeiro dinheirinho mesmo, primeiro salário que eu ganhei, foi trabalhando de promotora de vendas no supermercado. né? Lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Caramba, Aí, tijucana. a Vivi passou. A Vivi trabalhava no Shoptime nessa época. Eu já gostava do trabalho dela, achava ela super simpática, ótima apresentadora. E eu já queria trabalhar no meio, né, audiovisual. Aí eu cheguei assim, vou falar com ela, gente. Aí eu deixei minha gôndola lá, de pilhas, que eu vendia pilhas. Foquei nela, falei, Vivi, adoro o seu trabalho, acho você isso. Ela, ai, muito obrigada, toda simpática comigo. Aí cheguei em casa, falei, gente, eu falei com ela, não sei o quê. Ela é muito simpática, e na vida real ela é muito legal mesmo. Ou seja, há muito tempo atrás. Aí depois a vida foi, né, foi se cruzando, né, E aí, de meio repente, trabalho. eu estou aqui, aí ela entra, você... falei, caramba, é só uma dentro, Mas- assim. Porque ela falou que eu era simpática, eu queria valorizar um pouquinho Eu mais. percebi. Era só uma coisa, porque eu tô queimada. Vendindo o seu peixe. Já vendi o meu peixe. Ai, mas- Pronto. Aí eu falei, ela não mudou nada, continua loura, bronzeada, de praia, tá ótima. Pronto, tá Calma. melhor. Tá no bom. Tá certo, com 56 Ela anos. já ia muito à praia, assim, naquela época? Já tava morando de praia, tá? Olha. Mas é isso, continua, permanece. Muito bom. Agora, linda ela, é uma mulher que é guerreira, empreendedora, mãe de Dois. dois Mãe de filhos. dois. E é esse assunto que a gente vai falar hoje, né, Charlito? Agora, aqui pra falar sobre a mulher guerreira que tem que batalhar pela vida. A gente não pode deixar, né? Que se reinventa, né? Se reinventa, porque sempre trabalhei minha vida inteira, sou jornalista, minha vida inteira também, né, com TV, com esporte, entretenimento, mas quando eu fui mãe, 4 anos atrás, que eu tenho 2, um de 4, um de 3, foi seguidinho, Nossa. eu vi que a vida mudou um pouco, que também eu não queria ficar
muito tempo longe deles, sem Natal, sem Réveillon, sem feriado. Jornalista é assim, né? Pois Né? é. Ainda mais quando você tá ali numa, enfim. Aí eu falei, gente, eu tenho que arranjar outra forma de viver, outra forma de ganhar dinheiro e também ter tempo de qualidade com meus filhos e tal. Então, a partir de janeiro, eu comecei a empreender desse ano, né? Estudei várias empresas do mercado e achei uma bem interessante. Entrei, uma multinacional americana, e eu estou trabalhando. Uma multinacional focada em rejuvenescimento, anti-envelhecimento, uma coisa que eu gosto, que é saúde, beleza. E é isso. Estou bem feliz. Quem está em casa fica naquela coisa de, mas eu mando meu currículo, não consigo. A pessoa pode se inventar, não é? e Ela deve. pode procurar. Você provocou uma forma de você poder estar inserido no mercado de trabalho. Sim, em paralelo à minha carreira, que eu não quero deixar. Gosto É isso muito. que eu ia te perguntar, você não largou o jornalismo. De jeito nenhum. Você está fazendo as duas coisas, né? Continuo com meus projetos, mas empreendendo para ter uma renda extra, para no futuro, quem sabe, eu poder escolher entre uma coisa e outra. E o importante é justamente isso, né, É. Cris? Acho que você não ficar com aquele desânimo, fala assim, porque como a gente estava conversando, a mulher que trabalha em casa, né, que só trabalha em casa, esse trabalho da gente é cansativo, né? Muito cansativo. Você cuidar da casa, você cuidar do marido, você cuidar dos filhos. E muitas vezes ele não é nem notado. Não é reconhecido. Não é valorizado, não é reconhecido. E aí o que pode acontecer? Uma depressão da mulher, né? A mulher fica caída. Então, esse momento de você falar, opa, chega, vou acordar, e aí você correr atrás de uma coisa, isso que você fez. Com você com 2 crianças em casa, o trabalho como jornalista está difícil, você correr atrás de outra maneira, né? Com certeza. Porque foi o que você falou, as mulheres donas de casa, mães, né, que ficam naquela função o dia inteiro, marido chega em casa, não reconhece, nem não olha que você está cansado, você não tem o direito de estar exausta, que na verdade a gente fica muito mais cansada do que quem sai para trabalhar, do que está no escritório, que está trabalhando fora, que é o trabalho de mãe exaustivo, né, de dona de casa, de fazer todas as funções. E o que acontece? Não é valorizado. Então, a dona de casa, mãe, né, principalmente filho pequeno, que está tentando, enfim, que tem todas essas funções, pode e deve empreender e buscar novas formas de trabalho. Porque isso, a nossa autoestima agradece, Ai, muito, né? né? O bolso também, porque a gente complementa a renda em casa. E se sente, enfim, Todo mundo mais quer se sentir mulher útil, também, né? mais, claro. Você quer, por mais que você está em casa, você está trabalhando para a família, mas você podendo produzir e trazer também recursos para casa é muito bom, né? Bom, maravilhoso. E aí você Tudo de trabalhar bom. em casa, tem a facilidade hoje do mercado da internet, te facilita muito a vida nisso, Com né? certeza. Eu não trabalho com... tenho meus produtos sim, mas eu não trabalho com fazendo coisas, enfim, produzindo e levando na casa de pessoas. Eu trabalho com meu e-commerce e meu e-commerce está em mais de 140 países do mundo. Então, se alguém no Japão quiser comprar um produto para ficar mais bonita e mais jovem, vai entrar no meu e-commerce e vai comprar o produto e a empresa vai fazer toda a logística de entregar lá no Japão, na casa, enfim, do meu cliente de lá. Facilitou muito, né? Muito. Você pode... faço reuniões com a minha equipe, eu tô, sei lá, saindo da academia, a outra tá no salão e a outra tá cuidando do filho. Entendeu? Faz uma reunião online ali com 3, 4, 5 mais Na verdade, pessoas. você começou a dar emprego até para outras pessoas Para outras também, pessoas né? ajudando. A intenção é essa, né? Nesse empreendimento que eu tô, quanto mais eu ajudo, mais eu cresço. E muitas vezes é bem diferente do tradicional que a gente tem, né? Que mulher sendo mulher sendo guerreira, né? A mulher sendo empoderada. Sim, É isso que a e gente várias tem. mulheres olham e falam, poxa, Por que não? por que não? Se ela pode, se ela está conquistando isso, porque eu não posso? Então a gente inspira, a gente, né? Acaba sendo um espelho, Claro, né? com certeza. Oportunidade, né? Mas, Cris, agora eu queria que você me respondesse uma coisa. Essa veia empreendedora, isso tudo veio a partir do momento que você estagnou, estava parada, ficou triste, e aí sim você virou esse jogo. Às vezes a gente precisa ir lá embaixo para depois ir lá em cima. Aconteceu isso com você? Olha, eu não estava triste, não estava no momento pior da minha vida não, na verdade. Mas foi um momento desafiador porque eu tinha acabado de me separar, eu me divorciei em dezembro com 2 filhos pequenos, então... Batalha era dura. E eu sempre fui muito independente, eu nunca gostei de depender de ninguém. Então, falei, vou ter que arranjar um jeito de ganhar um dinheiro. E o que eu faço? Então, aí eu comecei a buscar e me apresentar esse projeto, né, de empreender com essa marca, e eu comecei e fui com tudo. E não me arrependo nem uma gota. Agora as coisas estão caminhando, graças a Deus.
E aí você está indo em frente, dando emprego para outras pessoas, se sentindo mais mulher, Claro. batalhando e não esquecendo o lado do jornalismo, né? Com certeza não. Jornalismo, eu não vou largar nunca. veia, né, Tá, gente? É uma cachaça, quem sabe que é boa, né? Não dá. Coisa Não larga, de né? louco. Não larga. Não Não tem larga. jeito. Então, tem meus projetos em paralelo, sim, do jornalismo. Não deixo de escrever, não deixo de fazer nada disso, porque é o que eu amo, é o que eu gosto. E eu tô gostando muito também, porque nesse trabalho a gente aprende muito, não só de vender. Não é só falar, olha, meu produto é maravilhoso. Não é isso, muito pelo contrário. Você lida, o desenvolvimento pessoal que a gente tem dentro dessa empresa. Então a gente tem, assim, seminários de programação neurolinguística, de inteligência emocional, de como você lidar com as objeções, como você lida com preconceito. Porque Com tem não. com não, que a vida é feita de não, né? A gente Sim. sabe, a gente leva 1000 nãos até levar um sim, né? Isso. Então, tudo isso tem me feito uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Um dia desse eu fui dar, tipo, uma bronca no meu filho maior, né? Mais velho tem 4 anos, né? Bem Mais maior, grosso, hein? enorme. Esse é grande. Bem maior. E na hora de dar uma bronca, eu pensei, tinha acabado de voltar do seminário, minha cabeça estava assim, fervilhando. O modo com que eu falei com ele assimilou tão melhor a tal da psicologia, a comunicação positiva, né, a disciplina positiva, ele assimilou tão melhor do que eu, sei lá, tivesse dado uma bronca dele como eu daria, sei lá, há um tempo atrás. Então eu falei, poxa, essa coisa até tá melhorando eu como mãe aqui. Enfim, eu acho que está sendo bom em todos os aspectos da minha vida, entendeu? Em termos financeiros, em termos, né, familiares, enfim, sociais. Falando para quem recebe, né? Você estava falando ainda há pouco que o que você vende, o trabalho que você faz, vai para o mundo inteiro. E através dessas ferramentas de internet também a gente consegue ter acesso e descobrir realmente o que é bom, o que não é, porque ali é democrático. Ali você vê as pessoas falando bacana de uma coisa, detonando verdade, é outra verdade. quando não é bom. Isso é bom para os dois lados, né? Sim, com certeza. A internet está aí, né, gente? Qualquer um entra e vê, coloca, né, Sua vê opinião. as críticas, coloca sua opinião. Mas, assim, quando eu resolvi empreender, eu busquei uma empresa que fosse, enfim, Séria. né, Pesquisou. séria, que fosse toda regulamentada nos órgãos, né, internacionais. Enfim, a Anvisa, os produtos são todos regulamentados. Então, a gente não tem problema com isso, não. Mesmo porque os resultados que provam, né? Então, os clientes estão sempre voltando porque os produtos são de alta qualidade, tecnologia top. Perfeito. A gente está fazendo questão de falar disso aqui, porque você que está em casa agora, eu estou o dia inteiro, eu faço almoço, agora já almocei, já dei comida para as crianças, meu Deus, o que eu vou fazer? Você pode descobrir, seja certeza. com marketing multinível, não sei que tipo de segmento de empresa você pode achar, mas pesquisa, joga lá, porque tem uma pessoa, que eu digo que é uma pessoa, o Google. O Google é uma pessoa para mim, tem uma pessoa que sabe tudo, que é o Google. Você pergunta para ele, ele tem uma Ele vai resposta. responder na pontinha da Não língua é? dele, né? Mas se inventa, é aquela história do você pode se vitimizar e reclamar, como você pode fazer uma cocada e vender. Eu acho que aí é muito da postura da gente mesmo, para a gente pensar. A gente não está aqui para dar lição de moral em ninguém mesmo, porque a gente nem pode fazer isso, eu acho que não é o caso, mas para despertar, para plantar uma sementinha. Vamos pensar nisso. A gente pode se reinventar. Primeiro, se sentir produtivo, a Cris falava ainda há pouco, é muito bom a gente se sentir Nossa, útil maravilha. e produtivo, Coisa, né? Com Muito certeza. E é isso, muita gente se vitimiza, né, Charles? Fica, porque acontece comigo, nada dá certo na minha vida, eu não vou pra frente, eu não tenho oportunidade. A oportunidade está aí para todo mundo, basta você realmente abrir a sua mente e tomar as rédeas da sua vida, né? Porque Perfeito. a gente é autorresponsável, só a gente é responsável pode por ser que múltiplo, acontece. né? E mesmo não sendo na sua função, não é? Sim. Na sua formação. Porque às vezes você fala assim, poxa vida, mas eu estudei tanto, sou jornalista e não consigo ir para aquele caminho, vou ter que ir para aquele outro caminho. E por que não? Por que é? não? Justamente esse outro caminho pode te dar o ganho financeiro e do outro lado você pode ir pelo emocional, para você curtir a sua Exatamente. profissão, né? Exatamente. E descobrir, né? Você sabe que uma vez, não vem ao caso, que é uma assessora de imprensa no Rio de Janeiro, eu era repórter na Band, no programa da Cidinha Campos, e aí me viu entrevistando e falou, mas Charles, você quer ser, eu já acho maravilhoso, porque se você está ali é porque você é. Você quer ser o quê? Porque você fazia novela para criança, você era ator. Aí eu soube que você dirigia tal programa, agora você é repórter, você quer o quê? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, olha, primeiro eu não quero, se você que está me dizendo que você viu eu fazendo isso tudo é porque sou. Por que a gente não pode ser múltiplo? Por que Né? não? Porque Exatamente. O americano adora o ator que canta, dança, sapateia. É isso aí. Por que no Brasil a gente tem essa coisa, né? Você pode ser professora e ser muito bem sucedida com venda de cosméticos. E Exatamente. dividir as duas É funções. a mentalidade. Né? É o tal do mindset, a palavrinha que todo mundo está usando tanto, a mentalidade que hoje, que nossos pais, na verdade, tinham, né? Tem, né? Você fez aquela faculdade, você vai... Até o final. Até o final. Você entrou no emprego, você vai ficar 50 anos. Gente, o mundo está Já mudando. foi, né? Pelo Isso já amor de Deus, foi. já foi. As pessoas hoje com 40, 50 se inovando, fazendo Sim. coisa, e ficando super... Enfim, se realizando.
né? E é por aí, eu acho que tem que O que acompanhar eu essa vejo, modernidade. o Charles falando dos Estados Unidos, que eu vejo que é interessante quando você vai para os parques, por exemplo, o americano dá muito valor às pessoas com mais idade, à terceira idade, à melhor idade. Então você vê que a grande maioria que ali está ajudando no estacionamento, seja homem, seja mulher, são todos de uma idade mais avançada. E o que você vê de mulheres que poderiam estar em casa justamente ali cuidando dos netinhos, dos bisnetos, enfim, ou Estão cuidando... ativas. Estão ativas. Olha E que eu acho que maravilha. isso para a cabeça é fundamental, seja na rua, seja em casa, seja Mas, na Vivi, internet, seja no cinema. Infelizmente, no nosso país também, essa semana eu estava de Uber em São Paulo, andando em aplicativo, e a pessoa dizendo para mim, poxa, eu estou com 62 anos, não consigo me inserir consegue. mais no mercado, com uma grande carreira no mercado financeiro, sei disso. não consegue se inserir, quando na verdade tem mais aquela expertise, conhece daquele assunto, Exato. E mas não ninguém valoriza. emprega. As Que pessoas não loucura isso, né? valorizam, é. Aí o contrário, os jovens aí, né, tendo oportunidades que não tem... É a mentalidade brasileira, que é assim, você falando, eu fui fazer uma trilha na Pedra Bonita esses dias, tava subindo, várias amigas, mas é perigoso, mas não é muito longa, é cansativa, não sei o que. Eu falei, gente, vamos. Tô falando que dá 40 minutinhos, uma trilha tranquila. Aí tá, resumindo, tô lá quase chegando lá em cima do topo, um casalzinho de 2 velhinhos, 80 Maravilha. anos, Olha ela que com cajado, bárbaro. assim, subindo a trilha. Eu gravei. Tá vendo? Gravei pra mandar pro grupo das meninas. legal. Mas aí, quando eu fui ver, era um de fora, era de Tá estrangeiro. vendo? Então, tem até essa Essa mentalidade cultura. do esporte. É cultural, né? É cultural. Cultural. Eles não se abatem com a idade, Muito entendeu? bom. Muito pelo contrário, eles se sentem... Estavam super jovens, chegaram no topo, tiraram foto os 3 lá, a família completa, Perfeito. cabeça branca. Lindo. Então, Cris, é super isso. necessário esse assunto. Obrigado por você ter vindo. Adorei. Foi ótimo, viu? Obrigada a vocês. Obrigado mesmo. querida. Venha mais vezes, tá Vem bom? assim, beijo. Beijo, obrigada. A gente Até vai a ali próxima. Oi, querido. dar um recadinho. Vem, querida. Tudo Mas bom, você querida? se arrumou, Vem, querida. querido. Vem, Charlito! Opa, olha Vem ele que a já gente tem que rindo, ó. fazer mais fofoca, que a Tadinho, gente tá adora. queimado. Todo queimado. E, pior, e não é de praia, né? Tá precisando falar é nisso, do hein? ferro da Você acha? Marcela. Tá meio branquinha a Mas é que eu não batida. tenho tempo dessas coisas, tá, Vivi? Como você. Tá querendo falar alguma coisa de mim? Não, não tô querendo. estou Trabalhamos juntos com Sim. o mesmo horário de programa? falando. É. E você tá arrumando tempo aí na praia, né? É lógico, porque eu certo. sou assim, bacana. Oi, querido! Tudo bom, querido? Querido. Acabei de pensar numa música pra viver. Ai, Jura? qual? Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso. Olha lá. É, Marcelo pode dizer. Agora a gente fala. Né, meu amor? Né, Cristina? Não. Primeiro, first. A No, pessoa tá... no next. First. Não tomou o remedinho dela hoje. Hoje não, vai. Vamos falar de Luciano Huck. Opa. O Luciano Huck. Tucano, olha ele aí. Menina, ele se envolveu numa confusão Sério? esses dias. Que confusão. Por quê? Ele tava ao vivo no Instagram e uma seguidora fez um comentário que ele não gostou e ele chamou ela de solteirona e largada. Ai, eu não acredito. E aí, meu amor, o E a movimento moça era das- solteira? Por que ele falou isso, fundamento? Baseado Ele no quê? disse, você deve ser uma largada, uma deixada. Mas o que ela falou antes pra ele responder isso? Ah, meu filho, eu não vi, mas ele não gostou. E ele foi lá e só respondeu. Porque assim, quando a pessoa é pública, tem que pensar muito no que fala, mas às vezes você ser atacado e ficar quieto é difícil também, né? Verdade. Você tem uma personalidade forte. Dá Você é medo? reativo. Ah, filho, eu sou reativo, mas na hora. Uma pessoa Nossa. me queima, que Marcela me queimou. Mas eu tô fez só com ela? esperando. Ela que me aguarde, Marcela. Marcela é figurinista, gente. Quem não viu o início do programa, eu tô todo queimado aqui. Passou o ferro nele. Passou o ferro quente em mim, quase na hora de entrar no ar. Passar a roupa no corpo da pessoa. Tadinho. Fala assim da E aí, Marcelina. o que aconteceu com o Luciano Huck? Ele foi atacado, meu amor, pelo movimento das feministas, das mulheres empoderadas, dizendo que ele é um machista, que ele foi machista no comentário dele, que mulher não precisa de homem para ser feliz, que o fato de ser solteira não deve ser uma ofensa. E muitas outras cositas mais. Nossa, complicado, pegou né? pesado, hein? É porque é tanto movimento, né? Que você não pode falar nada. Pode abrir a boca, meu Você amor. tem que tomar muito cuidado. cuidado. Sempre tem um movimento pra vir em cima Agora é o de você. movimento dos queimados. Vamos criar Tem um movimento. movimento queimado. Vamos falar de Maria Odete. Só um segundinho. Foi first, agora second. Vamos ver. Second.
Tá demais. Claro. A tua aula de inglês tá funcionando? Agora é em inglês. E agora, você pode me passar a sua professora? Vou de passar, inglês, que eu tô vou passar. precisando da aula de inglês. Passa Eu pra- só sei falar first Ineshkit. Second, please. Ela vai lá Zé. pra casa dela e fica muda, tá? Mímica, né? Mímica, vai lá. Vamos falar de Maria Odete Gretchen. Você gosta da Gretchen, né? Ela foi atacada na internet. Por quê? Ela fez uma postagem dizendo que as mulheres devem se aceitar como são, que a beleza natural. E aí teve uma internauta que disse o seguinte: deixa de ser hipócrita, porque você fez um monte de plástico e agora tá dizendo que as mulheres têm que se aceitar como são. Eita. Aí ela falou assim, não, mas elas têm que se aceitarem como elas gostam de ser. Por exemplo, eu gosto de ser assim, faço muitas plásticas. Ah, tá. Então ela etc, quis dizer que etc. você tem que ser como você gosta. de ser. Exatamente. Porque no caso dela, realmente, muita intervenção, né? Ela mesma, tô dizendo o que ela mesma diz. O que você né? acha? Não, acho que você tá super bem. Você acha que se eu fizesse É porque você sabe que hoje as mulheres estão com uma coisa de preenchimento labial, né? Exatamente, Que tá algumas estão ficando horrível. perdendo a mão, gente. Cuidado, porque você pode virar o Pato Donald. Entendeu? Então vamos devagarzinho com a andor, porque o santo é de barro. Tem gente que tá ficando feia, né? Ou Coringa, como a Gretchen. Não. A gente, ela ficou esquisitíssima. Ela era muito mais Tá bonita, diferente jovem, ali, né? É, eu também mas acho, hoje totalmente ela diferente. tá meio estranha, né? Depois é. de tanto procedimento. Não ornou com ela, não, mas Mas tudo essa bem. é Gretchen. Mas tá lá de conga, né? tá lá em lá, Mônaco. conga, tum, tum, tum. Conga, conga, conga. Neskit. Próximo, Rodrigo. Porque depois que ele olhou pra mim desse jeito, fiquei até com medo. Vai, Neskit. Vamos falar de Luana Piovani, que veio ao Brasil recentemente. Ela tá morando em Portugal com os filhos. Tá boa da perna já? E ela fez uma operação no joelho, ela veio pra isso. Fez uma operação no joelho e pra lançar um programa no E-Entertainment. Onde é isso, gente? Entertainment. É o canal, né? Entertainment. Don't speak English. Entertainment. E depois ela fica Fala fazendo a aí. linha que eu não falo inglês, Olha a aqui, porque, louca. deixa eu só perguntar uma coisinha aqui, assim. Quando ele falou em Luana Piovani, você fez assim, ih, por quê? Porque essa é sempre uma confusão, né? Ih, fiquei curiosa. Ela é com polêmica, né? Ela tem as opiniões dela fortes e tal, mas ela veio ao Brasil e deu uma entrevista. Perguntaram pra ela se ela tem vontade de voltar a morar no Brasil, se passa pela cabeça dela daqui a um tempo voltar, e ela disse que não, que ela tá muito bem obrigada em Portugal, que lá ela vive uma vida absolutamente normal, no sentido de os filhos dela estudam em escola pública. Ela só tá tendo que se adaptar, Tranquilidade, né? Porque lá né? eles preservam a imagem dos filhos, ela botou, parece que fez uma festinha, não sei se foi pra Liz ou pro bem, pros filhos, e ela fez uma festinha, postou a foto das crianças e os pais disseram, não gostaram. não pode expor as crianças assim. É outra cultura, né? É outra cultura, mas ela disse que até essa fase que seria de adaptação está sendo muito fácil, porque as crianças estão gostando, o filho dela, o mais novo, já chorava na escola aqui no Brasil, Quantos então de anos vez em é quando os filhinhos? os gêmeos acho que estão com 2 ou 3 anos. E daí ela tá conseguindo se adaptar bem e não pretende voltar. É uma outra vida, né? Totalmente. Só quem Não é só, imigrante aliás, é que muitos sabe. atores foram para Portugal, muito louco isso, né? As Sim, pessoas sim. estão indo especialmente para Lisboa, para Portugal. Sim, né? sim. O Marcelo Antoni, o Thiago Rodrigues, O Pedro Cardoso. o Pedro Cardoso, Tássia Camargo. e alguns trabalhando na TV portuguesa, mas a TVI costuma fazer as novelas com o elenco de Portugal, só quando tem núcleos de brasileiros, eu acho isso muito legal. Eles não saem isso aí, entregando. é Como a isso gente aí. faz com a Maria João, com o Ricardo Pereira, a gente aceita esses atores portugueses, colocam fazendo papel de brasileiros. Portugal não faz isso não, mas eles estão lá se reinventando, né? Buscando Sim. um outro caminho. E Sorte a- para a Luana Piovani lá também. Só acrescentando uma coisinha, a Luana pretende sim fazer a novela em Portugal. Ela parece que recebeu convites Ah, que da legal. SIC Rui. e da O TV. Rui Vilhena, o Rui Muito quem legal. assiste o Boogie Woogie é o autor, chama-se Rui Vilhena, ele está de volta a Portugal. Ele vai fazer uma novela, mas parece que não tem muita coisa para o brasileiro lá não. Enfim. Vamos torcer. E para fechar, Pra fechar, vamos falar de Joelma. Olhem, gente, essa é babadeira. eu gosto dela desde a Olha época essa do foto. Calypso. Ela fez um procedimento chamado harmonização facial. É o quê? Harmonização facial. que seria isso? você acha que harmonizou mesmo? E daí, assim, praticamente ela nasceu de novo, né? Eu acho que é uma É outra outra pessoa? criatura, porque é outra pessoa. Mas tá harmônico. Até a pele clareou. O rosto tá branco, parece Michael Jackson, né? Fez tratamento. Curtiu ou não? Tu Não, curtiu? ela até ficou bonita. Joelma. Mas olha o antes e depois, pelo amor de Deus. Eu posso falar a verdade? Notório. Fala. Eu gosto mais do antes. Misericórdia. Não, Pra quê? Pra te misericórdia assustar foi de igual. Porque é a Joelma, é aquela Joelma do... Como é Eu que gostava faz? daquela Joelma.
Como é que é o Né? cabelo? Como é que é? Calypso! Cavalo humano. Aí faz cabelo. Ai, É o Calypso. peraí que não dá não, gente. A idade chega. Peraí. Amanhã a gente volta com você, tá, Rodrigo? Peraí que eu Essa fiquei. produção tem que distribuir encadernal. Eu Gente, acho. Mas se não olha tiver meu Granal, pescoço. Bota um gelinho aqui porque a Marcela me queimou. A velhinha Vem, Vivi! Ô, que prazer, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui Obrigado com a por ter vindo, gente. prazer. Que muito bacana. No início do nosso programa, na abertura, né? Eu tava falando dos vasinhos. Sei. Né? Você tá olhando minha perna? Não, só pra ver assim como é que tá, né? Então, aí a gente. Ele também tá de olho, né? Eu já vi lá embaixo. Eu me interno agora ou depois? Não, não precisa de internação, não. Não precisa de internação. Hoje em dia a gente não interna ninguém para tratar Não? varizes, praticamente. Mas não tem aquele procedimento que você tem que fazer a cirurgia mesmo? Tem necessidade? essa cirurgia que está caindo em desuso. Porque a gente tem umas técnicas mais modernas hoje em dia que nos permite tratar até veias mais grossas, que são as veias que há um tempo atrás nos obrigavam a operar o paciente. A gente consegue tratar no consultório, isso não tem preço. Antigamente, o que determinava o que dava para tratar no consultório e o que nos obrigava a levar para o centro cirúrgico era basicamente o calibre da veia. Até certo calibre dá para tentar no consultório. De tal calibre para cima, muito grossa, às vezes assim, da grossura de um dedo, era sempre centro cirúrgico. Hoje em dia não, dá para tratar no consultório. E então, como é que a gente sabe... Bom, vamos começar. Por que a gente tem esse problema dos vasinhos? Eu brinquei. Eu uso salto alto quando estou no programa, fico bastante tempo, 1 hora em pé. Ou eu faço muita ginástica e aí eu boto muita caneleira, muito peso na perna. Isso tem ou é genético? Não, qualquer doença que a gente desenvolve, é forte chamar de doença, É né? isso que eu Qualquer falo, problema. doença, é isso? É uma sobrecarga venosa. Eu evito esse termo com o paciente para não assustar, mas tecnicamente é. É uma doença branda. Gripe é uma doença, você fica preocupado, estou doente. Sim. É uma doença. Então, é um somatório de fatores de risco. Um dos fatores pode ser o abuso de salto alto, mas eu acho que é um fator muito pequeno. Eu digo para você que dificilmente alguém vai desenvolver varizes apenas por abusar de salto alto. O fator genético é muito importante. A gente observa que numa mesma família é recorrente o surgimento de varizes nas pessoas. Mas existem fatores que estão além do nosso alcance. Por exemplo, o fato da gente andar de pé. A evolução nos colocou de pé, de 2 patas. Todo o peso do nosso corpo está em 2 patas apenas. O sangue da nossa perna tem que subir para o coração contra a gravidade. Há uma sobrecarga venosa na perna. Perfeito. É por isso que com o passar do tempo, quanto mais velha a pessoa, mais chance tem dela ter varizes. Como eu estou brincando no negócio de 2 patas, os quadrúpedes não têm problema circulatório como a gente tem. O peso está distribuído. Compensa. E a questão da alimentação não tem absolutamente nada a ver? Ou contribui uma sobrecarga de gordura, enfim, açúcar? Não tem um vilão nem um mocinho com relação à alimentação. O vilão é sobrepeso. Então, quando você está acima do peso, você tem o pneuzinho que a gente belisca aqui, mas tem gordura visceral dentro do abdômen, junto com os órgãos. Essa gordura visceral causa uma sobrecarga no abdômen, um aumento da pressão no abdômen, que é um obstáculo que o sangue que vem da perna tem que atravessar para chegar no coração. Então, a pessoa que está acima do peso tem um fator de risco a mais para desenvolver varizes. Já a Vivi falou sobre academia, caneleira e tal. É o contrário. Eu acho que qualquer exercício físico é bem-vindo para proteger a circulação. E por que eu disse eu acho? Porque a geração mais antiga de especialistas era contra a musculação. Eu não sou contra a musculação, eu acho que tem que movimentar as pernas. A gente tem nas pernas mecanismos de bombeamento que nos ajudam a vencer a tal da gravidade. Essa ladeira que a gente tem que subir, que o sangue tem que subir, a gente tem ajuda. E essa ajuda é tão importante que a gente chama de corações periféricos. Um deles é a batata da perna. A cada contração da batata da perna, ela espreme o sangue que está dentro da veia e obriga ele a subir. Aí eu te pergunto, se você, através de exercícios aeróbicos, que sempre foram os melhores para a circulação, pedalada, caminhada, natação, corrida, bombeia constantemente a musculatura da panturrilha, você está fazendo bem para a circulação. E eu te pergunto, e se você, através da musculação, obtiver músculos da panturrilha mais fortes, essa bomba, cada vez que for posta em ação, não vai ser mais eficiente? Então sim, tem que fazer musculação sim. O porém dessa história é que aquele profissional da musculação, o cara mais pro fisiculturismo, aí já é uma sobrecarga grande o suficiente para gerar varizes. Porque você vê, justamente isso, quando você vê o atleta que é aquele marombeiro, fisiculturista, você quer as veias... Umas veias?
grande, sim, né? não. Saltado. Posso responder sim e não? Pode! Porque aquilo é. Um pouco daquilo são varizes, um pouco não é. O fato de você ver uma veia saltada não é necessariamente uma variz. O dorso da mão não tem gordura. Isso aqui não é uma variz. Né? E tem E as veias. gente, Exatamente. olha. Às vezes Então, são por que o saltadas. cara da academia, seja ele profissional ou não, tem as veias saltadas? Porque ele costuma ter a musculatura desenvolvida e um menor percentual de gordura. A veia não tem onde se esconder. Perfeito. A característica principal para você determinar que aquela veia que está saltada é varicosa ou não é tortuosidade. O termo varix vem do latim, que é serpente. Os caras há 3.000 anos atrás, quando estavam descrevendo isso, deram esse nome porque a veia varicosa tem aspecto de serpente. Então, quando você estiver olhando de rabo de olho pro cara lá da academia para saber se ele tem varizes ou não, olha a veia dele. Se ela for em linha reta, ela não é uma veia varicosa. Se ela for serpente, ela é uma veia varicosa. E essa veia varicosa, ela tem que ser operada ou você já faz, ela entra naquele método que você falou que pode resolver dentro do... Tem que ser, eu já não gosto. Por quê? Porque se você tem varizes e vai no consultório de 95% dos meus colegas de especialidade, ele vai dizer que você tem que fazer alguma coisa. Então, se você decide fazer alguma coisa, é possível fazer essa cirurgia. Mas tem muito paciente que não tem indicação de tratamento. Ele tem varizes, está com a perna cheia de varizes, mas ele não tem sintomas de varizes. Dor, peso, cansaço, queimação, inchaço, nada daquilo incomoda ele. Ele não está incomodado esteticamente com a perna. Por que mexer? E eu não estou vendo potencial de complicação ali, por que mexer? Então tem muita gente que chega ao consultório preocupado com aquilo, quando escuta isso de mim, ó, fica tranquilo, bati no microfone. Não, Fica- fica bem. Fica tranquilo porque isso não tem potencial de dar nada. Ele abre um sorriso daqui a aqui e vai embora. Tem Sem preconceito? cirurgia, sem nada. Tem pessoas que procuram e dizem, não, eu tô me sentindo bem, mas eu vejo que as pessoas ficam olhando muito pra minha perna. Tem gente que procura só pela questão estética, não pensa nem na Não, a saúde. maioria procura pela questão estética. E existem pessoas que procuram pela questão estética de terceiros, como você citou. Ela mesma não estava muito incomodada, mas alguém dedurou. Ó, tá tem feio, veio aqui, hein? tá esquisito isso, você não vai cuidar, deixa de ser desleixado. Mas não é a maioria, não. A maioria é o próprio olho da mulher, que é um olho de águia, né, pra ver varizes, que ela percebe varizes Tem nela. assuntos que as pessoas têm, parece que medo ou vergonha de falar. Por exemplo, hemorroida é uma coisa que algumas pessoas têm, né? E eu queria até que a gente falasse disso, se alguém também se procura mais por conta do que está exposto, do que está mais interno. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho? Vamos lá daquele Já recadinho já que você a gente já responde volta, pra gente, que a tá? gente vai só dar um recadinho aqui. Então vamos lá. Charlito, o que você perguntou mesmo pra ele? Pois é, eu hein? estava perguntando sobre um assunto delicado, que eu vejo que às vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas tem pessoas que têm hemorroidas, por exemplo. Né? As pessoas têm mais vergonha de falar sobre isso, ou procuram. Como é que é essa relação desses vasos? Como é que é? Tem. Eu não sou o médico procurado por quem tem hemorroida, não. Quem faz isso é o proctologista. É o proctologista, Mas mas eu é digo- rigorosamente a mesma doença. Não, você está coberto de razão. É rigorosamente a mesma doença. Para você ter uma ideia, o nome da circulação específica da região do ânus, do reto, que é a porção final do intestino e do ânus, a gente chama de plexo hemorroidário. E o nome técnico dessa doença, que a gente popularmente chama de hemorroida, é varizes hemorroidárias. Então é rigorosamente a mesma doença. mesma coisa. Mas o fato de estar na porta dos fundos gera um constrangimento. Eu brinco que às vezes um amigo meu liga, aí quando ele começa a hesitar, a enrolar no que vai falar, homem tem muito isso. Eu falo, tá bom, tá com hemorroida? Aí ele fala, é como você sabe. Deu pra perceber. É constrangedor, mas assim, eu acho que cabe ao médico quebrar esse constrangimento. Quando o paciente começa a hesitar em falar, ele dá uma estravadinha, você dá uma empurradinha nele, faz uma brincadeira. Sim. Eu acho que assuntos duros geralmente amolecem com uma brincadeirinha até certo ponto, e aí deixa o negócio correr, e quando você vê, ele tá contando detalhes da hemorroida dele. Agora a gente está falando da doença já existente, né? Vamos chamar de doença. E o que a gente faz para não ter varizes, por exemplo? A mulher que pensa assim, a minha perna tá bacaninha, tenho medo de ter varizes. A gente pode, então, ter algum paliativo? Isso é um pouco ingrato, porque quem tem uma tendência forte a ter as Da varizes família. vai ter em algum momento. Então, os bons hábitos de vida que eu vou citar podem protelar o surgimento das varizes. Por exemplo. Mas é um resumo de bons hábitos de vida. Por quê? Eu falei sobre as bombas musculares. Então, se você for ativo fisicamente, você vai se proteger do surgimento das varizes. Falei sobre sobrepeso. Então, se você mantiver um peso legal, você vai se proteger. O cigarro também é? Para você ter um peso legal, você vai fazer atividade física, você vai comer bem. Então, assim, Mas engloba bons hábitos. E existem fatores externos, como o cigarro, que aumentam a chance de você ter varizes e trombose, que é uma complicação mais perigoso, típica né? de varizes, mas pode dar em quem não tem varizes também. Pílula anticoncepcional.
O hormônio feminino está muito intimamente ligado ao surgimento de varizes. É por isso que as mulheres têm de 3 a 4 vezes mais varizes do que os homens. Eu ia te perguntar isso, por que o homem tem muito Hormônios menos? femininos. E se você parar para pensar que a pílula anticoncepcional é uma dose extra de hormônio feminino, você está pegando um fator de risco que você já tem e está bombando ele, está potencializando. Não que todo mundo que vai assistir o programa vai falar, ai meu Deus, tem que parar com a pílula. Não é assim. Vou ter filho. É administração de fatores de risco. A gente pode pecar de um lado e a gente se esforça mais do outro. Você vai ficar lamentando que a sua família tem varizes? Que adianta isso? Se você você é uma mulher que está habituada a usar pílula, é o seu método contraceptivo e está indo bem com ele há 10 anos, não vou cortar a pílula. A gente faz um exercício, se estiver acima do peso, a gente emagrece. Existem medicamentos que protegem um pouco o paciente, mas a gente não usa basicamente como proteção, a gente usa muito mais como tratamento de sintomas. São remédios que a gente dá para o paciente que está com peso, com dor, queimação, inchaço. Há uma série de medidas. Há uma medida que eu gosto muito, que é o uso da meia elástica, que tem prós e contras. Geralmente a gente utiliza mais quando vai viajar, né? Quando as mulheres, por exemplo, minha filha quando estava grávida, ela veio para o Brasil, muito tempo de voo, ela teve que colocar para evitar a trombose, né? Você indica isso, mesmo para quem não esteja grávida, toda vez que vai viajar, colocar meia? Eu nunca tive grávido e só entro no Ainda voo bem, mais né? longo de meia elástica. Eu brinco com o meu paciente que a meia elástica no dia a dia é negociável. Dá pra gente escolher o dia que é mais puxado pra ele e usar, o dia que for mais leve não usar. A meia num voo mais longo não é negociável, tem que botar em fim de papo. Independe se está ou não grávida, acabou. Homem ou mulher, qualquer pessoa tem que entrar. A gente tem uma série de fatores de risco potencializados pelo fato de a gente estar viajando de avião por muito tempo. É mesmo, é. E tem aquela, não sei se é graduação que fala. Compressão, tem o que você tem que usar? Cada paciente merece um tipo de compressão. Existem meias que vêm até aqui, 3/4, 7/8. O que você recomenda? Geralmente, para voo, a pessoa que não tem nenhum fator de risco maior, eu recomendo a 3/4 e pode ser de média compressão. Só tenho um pouco de medo de falar sobre isso na televisão, porque existem doenças arteriais no outro lado da circulação que podem ser prejudicadas pelo uso da meia elástica. Tomar cuidado, né? E para fazer o diagnóstico dessa doença, basta eu botar a mão na perna do paciente. Então, quando o paciente está comigo, eu sei se ele tem a doença arterial ou não. Eu só posso prescrever a meia para quem não tem a doença arterial. Para quem está ouvindo a gente... Percebe sem o exame, tocando? Só com a mão, é muito legal essa na minha especialidade. O exame físico, apesar de toda a tecnologia envolvida, o exame físico é muito fidedigno. Temperatura, coloração, a pulsação em pontos específicos do pé, a gente sente a artéria batendo. Se a artéria está batendo forte lá em cima, quer dizer que o encanamento aqui está todo desentupido. Se você abre a sua torneira em casa e sai um jato grosso assim, o cano não está entupido. É mais ou menos assim, é uma coisa muito básica e que a mão que está treinada faz isso com muita facilidade. E qual é o tratamento que você faz? As injeçõezinhas para você explodir? É assim que fala? Não, o que é? Se falar que vai explodir, ninguém vai aparecer no meu consultório. Como é que você faz para eliminar? Porque quando você coloca a injeção, é impressionante, porque na hora aquela coisa vai clareando, né? O paciente já sabe, né? Ele fala que é secar as veias, não é o nome técnico, mas é secar as veias. A gente chama de escleroterapia. Mas eu injeto na veia um medicamento que cada medicamento tem um mecanismo de ação diferente, mas o objetivo final é danificar a parte interna da veia e com isso o sangue vai secar lá dentro. Dependendo do calibre da veia, a gente faz a injeção convencional, que já está décadas aí sendo usada, ou então a gente pode fazer a espuma densa, que é o método mais moderno que me permite fugir de cirurgia. Para veia grossa sim dá para fazer com espuma. E qualquer pessoa pode, por exemplo, uma pessoa que tem problema vascular, que já colocou stent, essa pessoa também vai poder cuidar das varizes dessa forma ou não, né? Não é assim um ponto pacífico de que não pode. Depende isso que você citou para mim é a tal da doença arterial. Depende da intensidade da doença arterial. Eu tenho paciente com doença arterial leve, moderada, que eu me sinto seguro de tratar as varizes dele. Agora, uma doença mais avançada, é melhor a gente não mexer nas varizes sob pena de agravar uma doença que é muito mais grave, muito mais delicada. Então, cuidado, existem contraindicações. Cuidado, porque às vezes pela estética a pessoa acaba cometendo excesso. Nossa, é perigosíssimo, né? E aí tem aquela questão de que você seca uma veia, aí vai abrir a outra do lado, é isso mesmo? Ou então um tempo depois ela volta ou não? Ela volta, abrir a outra do lado pode acontecer, você não tirou isso do nada, não é o frequente, mas pode.
E a veia voltar é um termo também que eu fujo, porque a veia que foi seca não aparece nunca mais. Ah, é? Mas novas veias podem surgir naquela região. Vamos imaginar que eu cheguei a você, as tuas varizes, eu concluí que você tem história familiar, que você toma pílula, que você teve 4 gestações, é por isso que você tem varizes. Aí eu faço algumas sessões e seco todas as veias da sua perna. Eu mudei o seu sexo? Não, você continua sendo mulher. História familiar mudou? Não. Seus filhos, suas 4 gestações continuam aí. Você continua sendo uma pessoa com tendência a ter varizes e com o tempo novas podem surgir. O que eu acho natural que acontece com as minhas pacientes é que se a cada ano e meio ou 2 elas forem lá para fazer 1 ou 2 sessões, a gente consegue manter a perna constantemente limpa. Mas não acredite em quem diga que vou limpar sua perna agora para nunca mais. Nunca mais. Isso é. Muito bom. Adorei, gente. Muito esclarecedor, muito bom importante. esse papo. Obrigado por ter vindo. Gostei mesmo. Volte mais vezes. É só convidar. E depois você deixa seu cartão aí que eu vou lá no seu consultório, que a gente tem que dar uma olhada. Ele disse uma coisa boa, meu povo. Vem cá, Charlito. Ele falou assim, Vivi, ainda bem que você vai à praia, né? Porque esconde, né? Deve ter um monte de veia mascarada pelo bronze. Ai, vendo? gente, vambora. Tchau, hein, doutor. Ei, Charlito, tá acabando o nosso programa. Adoro, Pena, né? assim, fico com uma pena quando chega. Adoro porque minha barriga tá roncando. Pois é, a única parte que eu gosto é porque eu sei que eu vou almoçar. Vamos comer agora. E depois Marcela me queimou, né? Eu preciso ir passar um negócio aqui, né? Tadinha da Marcela, gente. Marcela, a gente te ama de qualquer maneira, tá? Uma Tá coisa bom, mais Marcela. linda, viu? Foi só uma brincadeirinha hoje com É, você, tá brincadeirinha interna de estúdio. Negócio é o seguinte, amanhã é nosso encontro marcado. Não esquece, 12:30, aqui no mesmo bate-canal, hein? bom? Fica ligado. E amanhã, gente, programa especialíssimo. Fica com a gente. Beijo. Até lá. Tchau, tchau.